Hoje à noite é a noite da oferta, mega oferta. Você sabe que eu escrevi uns livros, sabe? Ao longo dos anos. Quem é amigo próximo sabe disso. E eu quero compartilhar esses livros, né? Então vocês não precisam comprar, tá? Eles não foram escritos para lucrar alguma coisa. Eles foram escritos para mostrar alguma coisa da parte de Deus, do que Ele fez para mim, dentro do meu coração, ao longo dos fatos. E são histórias verídicas, né? O primeiro foi esse aqui, Liberdade com o Rubi, tá? Ó, mulher bonita, né? Então, para você que gosta de ação, emoção, é esse aqui, ó. Eu vou ler ele também. Vai ser sempre um capítulo por dia, tá? Meus capítulos são pequenos, entendeu? Eu não sou escritora. O segundo foi esse aqui, Enquanto Eu Espero, tá? Esse livro aqui eu não gostei muito, não. Tudo tá aqui é verdade, entendeu? E é por isso que eu vou ler. Mas tem certas coisas que aconteceram que no futuro aconteceram diferentes e eu vou falar sobre eles, se você quiser ouvir, né? Tem um que é mistura de ficção com realidade, tá? É esse aqui. Que é... Ah, mas esse aqui eu acho que eu não posso ler pra você, porque ele só tá em inglês mesmo, tá? Eu vou ler ele no vídeo em inglês. Você que sabe inglês e quiser saber da história, tá bom? Isso aqui foi uma paixonite que eu tive, entendeu? Amor platônico não correspondido, mas eu usei aquela rejeição para falar sobre amor, amor verdadeiro. Não só amor de homem com mulher, mas amor, tá? Por isso que eu valorizo muito a mensagem que eu botei aqui. Agora, o último que eu escrevi, foram alguns meses atrás, esse aqui, ó, livro grande pra caramba. Você sabe que eu não esperava que ia vir nesse tamanho, entendeu? Mas não deu tempo de corrigir ainda não, isso. Mas para quem tem problema com, né, leitura, palavras muito pequenas, esse aqui é o ideal. Se você comprar só porque você sente minha falta e quer dormir do meu ladinho, olhando para mim. Senão eu vou ler. E é essa história que eu vou começar a ler hoje à noite, tá bom? Eu vou ler a introdução e o capítulo 1, tá bom? A história é uma história verídica, né? É perda de custódia dos meus 2 filhos. Eles ficaram na Dinamarca. O motivo pelo qual a perda da custódia é que deu a história no livro, tá? Mas eu vou ler a sinopse para você, né? Introdução e o primeiro capítulo de hoje à noite. A lei do homem me disse para eu negar, enterrar, cuspir e ter vergonha do que a Bíblia diz sobre disciplina física em crianças. Eu perdi a custódia parental sobre os meus filhos e qualquer direito em poder ser a mãe deles. Por disciplinar meu filho de acordo com o que está escrito em Provérbios 23, versículo 13 e 14. Eu os perdi para honrar o coração de Deus, até em um tempo em que ele honrará o que eu disse aos governantes e converterá aquela nação em um dia, sem nenhum documento, sistema de votação ou qualquer método que eles conheçam. O som é bem pequeno, tá? A apresentação de um livro é crucial.
É um convite para ouvir uma história que pode trazer um benefício para quem decide ouvi-la. E se eu vos disser que ainda não sei o que o fim trará? Algumas coisas aconteceram e ainda estão acontecendo. E parece que o que realmente importa ainda não aconteceu. Você ainda estaria interessado em ouvir mais? Neste livro, há registros dos resultados mais dolorosos que obtive ao dizer a palavra não a uma multidão que é considerada importante pela sociedade. Pessoas orgulhosas por receberem o direito de usar vírgulas, ponto final, exclamações na vida de muitos. Esta pequena palavra não significa muito mais do que suas duas únicas letras. É uma palavra incomum quando dita a autoridades que se acostumaram a ouvir sempre um sim. Concordamos, obedecemos, seguimos. Essa palavra soou para eles como uma forma de abuso, uma ofensa, porque foi visto como se eu segurasse um espelho refletindo a luz mais brilhante contra os seus olhos. E eles se sentiram pior, pois quem refletiu isso foi uma simples dona de casa, e não um ministro, um presidente de Estado ou alguém que eles inclinariam seus ouvidos para ouvir. Depois de 3 anos, se eu estivesse diante destas pessoas, mudaria eu a minha resposta, mesmo depois de receber tanta dor e sofrimento por isso? A minha resposta é não. Eu não mudaria nenhuma palavra ou qualquer ação, ou eu estaria dizendo a coisa errada para o certo, que é Deus. O capítulo 1, tem esse título, um telefonema, tá? E esse prédio é o prédio que eu vivi com as crianças quando eles foram embora, né? Vamos lá, capítulo 1. É só um capítulo, tá? Por noite, tá bom? Skive, uma formosa cidade da Dinamarca, no meado de maio de 2022, recebeu dias ensolarados, com um clima fresco e bonito. É algo que qualquer mãe solteira, ocupada, apreciaria. Em um desses dias eu estava feliz depois de muito tempo sendo oprimida por várias circunstâncias trazidas à minha vida por pessoas que me odiavam sem causa, por estar em um novo endereço com os meus filhos, que cuidei como mãe solteira por 7 anos. Essa felicidade aconteceu tão rápido e durou tão pouco tempo que não me deixa dúvidas de que experimentei um possível teste do céu. Digo isso porque não foi fácil me mudar para aquele lugar em que começamos a morar, pois eu me lembro de ter recebido favores incomuns para morar com as crianças, orquestrados por eventos que para mim estavam claros de tê-los recebido de Deus, ou nós não teríamos conseguido. Era bem carinho o lugar, viu? Mas muito bom. Deus nos deu, e em um piscar de olhos, como se Ele tivesse me observando, se eu permitiria que Ele levasse tudo embora. Eu deixei os meus filhos numa manhã em 2 instituições diferentes conhecidas como escola e jardim de infância, aproximadamente às 7h30 da manhã, e fui fazer compras para a nossa casa, algo que me trouxe alegria todas as vezes, porque sou uma dona de casa dedicada. Gosto de organizar, limpar, projetar, planejar cada detalhe na administração de uma casa. Não sou preguiçosa, não. Assim que cheguei,
ao nosso lindo apartamento alugado, recebi um telefonema da prefeitura dizendo: eu estou ligando por causa do seu filho. Precisamos conversar, porque recebemos uma carta do jardim de infância dizendo que ele é espancado em casa. Essas palavras soaram para mim como se eu tivesse cometido um crime ao dar um tapa no bumbum de uma criança em amor por razão de correção, apenas em casos de desrespeito contínuo e desobediência, desrespeito e desobediência contínuos. Aquela jovem senhora da prefeitura conhecia exatamente o meu ponto de vista, oferecendo-me um curso, uma espécie de treinamento para lidar com essas situações sem usar nenhum tipo de correção física. Ela ouviu, portanto, que a disciplina física é violência, que minhas razões não é uma violência, que minhas razões não contariam para nada. O treinamento oferecido era deixar uma criança impune, sem qualquer repreensão. Soou-me como o caminho mais errado a seguir e uma grande ofensa a um padrão determinado e existente na Bíblia. Esse foi o padrão que me fora trazido e que moldou o meu caráter, a fidelidade, respeito e outros valores úteis, que eu não poderia concordar com ela para desprezá-lo e substituí-lo por algo dito na Bíblia para não fazer com seus filhos, se você os ama. Aquele telefonema aconteceu em uma tarde de sexta-feira, o dia mais indesejável da semana a receber questões como essa, simplesmente porque nós não podemos resolver nada em uma sexta-feira. Os problemas em aberto arruinam todo o nosso final de semana. Ela disse que conversaríamos melhor na próxima semana, pessoalmente, e me desejou algo que ela realmente não quis dizer. Tenha um bom final de semana. Desligando o telefone em seguida. Quando ela desligou o telefone, olhei para a minha Bíblia e eu disse a mim mesma: eu posso e vou derrotar uma lei de qualquer nação com isso, usando apenas isso. Amanhã eu vou ler para vocês o capítulo 2, que tem o título Eles estão muito quietos.